falava que criança tem vontade de fazer sexo, que criança tem sexualidade. Que absurdo. Freud foi um cara absurdo. Ok. Não é muito bem assim. A gente vai explicar um pouquinho mais no nosso canal hoje sobre as fases psicossexuais de Freud. Uma das coisas muito importantes que a gente tem que entender muito bem é que sexualidade, órgão sexual e sexo são coisas totalmente diferentes. O que Freud dizia é que para entender o ser humano na sua totalidade, ele dividiu a gente em fases psicossexuais. E que sim, desde criança nós temos zonas erógenas e excitação sensorial. Mas não que aquela vontade de fazer sexo vem desde criança ou enfim, essas coisas não. Isso daí é ladainha e a gente vai explicar aqui as fases psicossexuais de Freud. Vamos lá. O primeiro estágio da fase psicossexual de Freud é o estágio oral. Como o próprio nome já diz, a zona erógena dessa fase é a boca. Ela vai mais ou menos, sempre que eu falar a idade, é mais ou menos mesmo. A gente tem uma margem aí de erro para mais ou para menos. É uma idade estipulada, mas a gente sabe que cada um tem seu tempo, pode ser mais rápido ou um pouquinho mais demorado. Mas ela vai aí em torno do 0 até os 18 meses, tá bom? É aquela fase que a criança põe tudo na boca, né? Ela coloca, vê qualquer objeto, qualquer brinquedo que quer pôr na boca, come areia, come tijolo, né? Sabe? Essa fase de neném, não é nem criança, não é neném. O ponto crítico dessa fase é o desmame. Porque com o desmame, a amamentação é onde a criança tem o prazer dela, né? Ela sente fome, ela é amamentada, a fome passa, ela é amamentada por ela, né? Ela é amamentada e o seu prazer é na boca, né? A zona erógena é a boca. Essa é a fase oral, ela é superada com o desmame. Superando a fase oral, a gente vai para o segundo estágio, que é o estágio anal. Mais um, como o próprio nome já diz, aqui a zona erógena é o ânus. Por quê? Nessa fase que vai aí em torno dos 18 meses até os 3 anos, é a fase que a criança, ela entende que as fezes é uma produção dela. Tipo, ela olha, caralho, moleque, não foi eu que fiz isso aí, foi ela que fez, é a primeira produção dela. Puta, isso daí é incrível pra ela, né? Tipo, a primeira coisa que ela fez, ela criou aquilo. Então, nessa fase é comum as crianças, por exemplo, né, elas ou reterem as fezes, não querem fazer cocô, porque não querem deixar aquilo ir embora, né? Ela faz cocô e aquilo desce pela descarga e vai embora, cara. Tipo, que absurdo, pra onde foi a minha produção? E ela fica desesperada e ela quer reter isso dentro dela. É comum nessa fase as crianças se esconderem para fazer cocô, se esconde atrás do sofá, se esconde debaixo da cama e por aí vai, porque ela quer fazer isso escondido, ela quer produzir escondido, entendeu? Também é comum nessa fase as crianças não quererem deixar ir embora, né? Também começa a aprender a usar a privada, a usar o piniquinho. E aí as mães têm aquela historinha, o cocô, tchau cocô, ele vai descer de tobogã e ele vai cair numa piscina e blá blá, inventa aquela história pra criança poder deixar aquilo ir embora, porque aquilo é dificílimo pra ela. É a primeira produção dela, é ela que fez, e deixar aquilo ir embora não é tão fácil. Então a superação desse conflito é a aprendizagem do controle de fazer ou não fazer cocô, né? Então a superação dessa fase é a aprendizagem do controle da defecação. Superando essa fase, a gente vai para a terceira fase, que é o estágio fálico. O estágio fálico, ele vai aí em torno dos 3 anos até os 6. E ele é superado com o complexo de Édipo ou complexo de Electra. No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o complexo de Édipo e de Elétrica. O que é essa fase fálica? A zona erógena da fase fálica são os órgãos sexuais, tá? Mas não desse jeito que a gente conhece, né? Tipo, depois que você vira mocinho adulto, você quer outras intenções, entendeu? Nessa fase não, é o órgão genital, pura e simplesmente órgão genital mesmo. É comum a gente ver naquelas tirinhas, sabe? Que a menina olhando dentro da cueca do menino, o menino olhando dentro da calcinha da menina. É por curiosidade, por que que eu não tenho o que esse menino tem, entendeu? Por que a minha
Por que eu não tenho um pênis? Sabe? Por que o meu é uma vagina? E é a mesma coisa do menino, né? Ele vai olhar e falar, por que eu tenho um pênis e eu não tenho uma vagina? Aí entra o complexo de castração, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no vídeo de complexo de Édipo, tá bom? E é com a superação do complexo de Édipo que a gente entra na quarta fase psicossexual, que é o estágio de latência. O estágio de latência, ele vai mais ou menos entre os 6 e os 11, até os 11 anos, tá? Ele começa com a superação do complexo de Édipo, superando essa curiosidade nos órgãos sexuais, a criança desvia o seu interesse para outros objetos, outras circunstâncias. Então ela desvia para o brincar, né? Então ela começa a interessar, é aquela fase de pergunta, né? E ela começa a se interessar por outras coisas, por outros objetos, por outras questões. Centra-se no mundo físico e social e não no seu corpo, era isso que eu queria falar. Ou seja, a criança ela se concentra no mundo físico e no mundo social e deixa o seu corpo, né, de lado. Bom, nessa fase não há superação de nenhum conflito, mas conforme a gente vai crescendo, vocês veem que essa fase, né, o período de latência, ela é bem grande, né, ela vai dos 6 até os 11 anos, porque é mais ou menos até os 11 anos. Depois disso a gente começa a última fase psicossexual de Freud, que aí sim é o estágio genital. Ele começa aí dos 12 anos, né, ele começa na puberdade, a gente fala que o estágio de latência vai dos 6 aos 11 e o estágio genital começa depois dos 11, 12, lá na puberdade. Aí vai muito de cada um, vai muito da criação, de como você foi criado e etc. Mas lá na puberdade a gente começa esse estágio genital. A zona erógena volta para os órgãos sexuais, mas aí sim com um olhar diferente, com um olhar de desejo, com vontade. Não é o mesmo olhar de zona erógena nos órgãos genitais daquele período, daquele estado fálico, tá? É outro olhar agora. Então, a preocupação nessa época é com o bem-estar sexual mesmo, né? Normalmente é a época que as mulheres menstruam, né? Passa pela puberdade, a gente sabe como a puberdade é difícil, e ele nos acompanha até o final da nossa vida, né? Todo o desenvolvimento psicossexual de Freud, ele é normal, gente, é tudo ok. O problema, né, o que a gente fala que é patológico, é quando ocorre a fixação em um destes estágios. O correto é nós passarmos por ele, alguns mais rápido, outros mais devagar, mas passar, entendeu? Tem os seus conflitos, eles são superados e a gente passa para o próximo. Quando ocorre uma fixação em algum destes estágios, aí sim pode vir a tornar-se uma patologia mais para frente, uma fixação no período anal, uma fixação, quando ocorre uma fixação, segundo Freud, na vida adulta, a gente pode aparecer alguns fetiches anais, fetiches com a boca e por aí vai. Bom, gente, as fases psicossexuais de Freud, elas são bem curtinhas, mas elas são bem importantes, tá bom? Segundo Freud, é assim que o ser humano se desenvolve. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar, comentem aqui embaixo a dúvida de vocês. Ou, como sempre, o meu e-mail está na descrição do vídeo. Vocês podem me mandar as dúvidas via e-mail. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o nosso vídeo. Compartilhem se puderem, para ajudar o nosso projeto no nosso canal. E é isso!